Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 5 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 20. Na gravação anterior, eu havia dito que estaria gravando na próxima gravação, que é esta, o moço de Eliseu, por nome Geazi, que foi atacado de lepra, porque quando Naamã foi ter com o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu mandou que ele mergulhasse no rio Jordão, para que ele ficasse curado da sua lepra, Naamã quis oferecer alguns presentes para o profeta Eliseu, mas ele recusou, porque ele não estava realizando aquele milagre através do poder de Deus na vida de Naamã por troca de presentes. Mas o moço de Eliseu, Geazi, não agiu desta maneira. Então, ele ficou leproso. E você vai ouvir, então, a continuação da leitura do capítulo 5, onde nós vamos entender o que aconteceu com Geazi. A partir do versículo 20 do capítulo 5 do segundo livro de Reis. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Veja bem, ele disse: Eis que o meu senhor Eliseu não quis, mas eu vou correr atrás dele e vou tomar dele alguma coisa. Veja o que aconteceu. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Então ele mentiu para Naamã que o senhor dele, Eliseu, estava pedindo para Naamã roupas e talentos de prata. E disse Naamã: Ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, quer dizer, diante do profeta Eliseu. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Mentiu outra vez. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Veja bem que Naamã entrou em Samaria leproso, saiu curado, porque ele mergulhou no rio Jordão 7 vezes por ordem do profeta Eliseu. Embora ele não quisesse fazer este sacrifício, e os seus servos lhe disseram: Meu senhor, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa tão simples, o meu senhor faria. Quanto mais mergulhar no rio. Então ele mergulhou e ficou curado. Como já está gravado na leitura anterior a esta. Mas o Geazi
agora ficou leproso, porque ele foi tomar presentes na mão de Naamã, o que não era para ele fazer, e ainda mentiu para o profeta de Deus. Veja que não compensa a mentira, não compensa a cobiça, não compensa sair dos propósitos de Deus. Não era de Deus ele fazer aquilo. Então, que isto sirva de lição para a nossa vida também. Quando nós desobedecemos, nós sofremos a consequência da desobediência. Eu continuo pedindo desculpas a você pela minha voz, que está bem ruim, mas eu não posso mais ficar parada com a gravação porque estava atrasando muito e eu quero terminar em breve a leitura da Bíblia através da internet, se Deus assim permitir. Então, estarei gravando agora o capítulo 6 do segundo livro dos Reis. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor! Porque era emprestado. Então aquele machado nem era deles, eles tinham apanhado emprestado. E o machado caiu no rio, foi profundo, né? Com certeza. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. Mais um milagre realizado através de Eliseu. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado. E se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então, quando o rei da Síria programou fazer uma emboscada contra o rei de Israel, ele falou com os seus moços, com os seus soldados, com o seu exército. Mas Deus revelou ao profeta Eliseu que ele avisasse ao rei de Israel que o rei da Síria estava preparando uma cilada contra ele. Então, quando o rei da Síria preparava a emboscada, o rei de Israel já estava preparado com seu exército, porque o profeta Eliseu o avisara. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então ele pensava que era um dos soldados dele que o traía, que ele não sabia que era o profeta, o homem de Deus, que mandava avisar ao rei de Israel. E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Aleluia, louvado seja Deus. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Continue ouvindo esta leitura na próxima gravação.
Deus te abençoe.